Graça e paz a todos vocês, abençoados e abençoadas. Você que triunfa e reina em graça, você que vive sob os cuidados e a proteção do Eterno. Você que tem a mente de Cristo, a mente iluminada, forte abraço. És tu um abençoado, és tu uma abençoada. Queridos, eu estou gravando esse vídeo um pouco assim indignado com alguns vídeos que a gente vê na internet, né? E esses vídeos nos chamam assim a atenção a uma reflexão sobre o que acontece por trás dos bastidores desse sistema religioso, nessas instituições chamadas evangélicas. Ocorrem casos muito tristes, o que essas pessoas que se dizem líderes, que se chamam ou se auto-intitulam apóstolos, pastores, esses que têm uma nomenclatura e que utilizam dessas nomenclaturas para se pousar como uma autoridade espiritual, como uma liderança, e até chegar ao ponto de dizer que o povo que faz parte das suas, abro aspas, igrejas, eles são, na verdade, ovelhas, e essas ovelhas as têm como pastor. É assim que eles se posam, é assim que eles se intitulam, é assim que eles dizem que são. Nós temos pregado, outros também têm pregado, que isso são títulos que os próprios homens, eles se utilizam para se diferenciar de outros seguidores dentro dessas instituições religiosas. E nós vemos isso como dons, como o próprio Paulo, o apóstolo, ensina lá em Efésios, quando ele diz que a uns Deus. Quem é que deu? Cristo. O Cristo ressuscitado, ele deu dons de apóstolo, de pastores, de evangelista, de profetas e mestres. Então são dons. Então nós, embaixadores do Evangelho da graça de Deus, nós que temos a mente iluminada, nós nos despimos de todas essas nomenclaturas. Quando alguns de nós estávamos no sistema religioso, nós até tínhamos essas nomenclaturas. Uns eram presbíteros, outros pastores, outros bispos, mas nós nos despimos hoje, quando a nossa mente iluminada, quando os nossos olhos se abriram de tudo isso. Hoje nós nos consideramos irmãos, porque entendemos e compreendemos que nós somos todos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Nós entendemos que Cristo é o cabeça da igreja, desse corpo, e nesse corpo nós somos uma unidade. E como unidade nesse corpo, cada um de nós temos um dom para a edificação desse corpo, sob a orientação do Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito. Porque nós somos filhos de Deus, somos guiados e dirigidos por Ele. Então nós trabalhamos para o fortalecimento de cada unidade desse corpo, para o crescimento de cada unidade desse corpo, para que cada um desses que fazem parte desse corpo de Cristo possa crescer na graça e no conhecimento. Viver o Evangelho de Cristo Jesus, do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. E não do Cristo Nazareno, como nós vemos dentro das instituições religiosas. As pessoas fazem tudo aquilo que o Cristo Nazareno fez, procurando estarem santificados, purificados, no intuito
de alcançar a salvação, no intuito de se achar santo, porque deixam de fazer isso ou fazem aquilo a fim de alcançar todas essas coisas. Mas que a gente percebe na prática que não é nada disso, até mesmo porque muitos de nós vivemos lá dentro e sabemos como isso era. A prática é totalmente diferente da teoria, daquilo que eles pregam, daquilo que eles ensinam. Agora há pouco mesmo, um grande líder de uma grande denominação, ele foi acometido da Covid. E ele sempre, nos seus programas de televisão, nas suas igrejas, abro aspas, ele falava acerca dessa doença, até água, no sentido de curar essa doença. Essas águas eram anunciadas por essa liderança e por outros líderes dessa instituição religiosa. Nós aqui não estamos felizes por ele ter sido acometido dessa doença, como qualquer um outro. Nós não ficamos felizes. Apenas nós estamos aqui narrando um fato que é verdade, que está na mídia, é que está acontecendo. E hoje até muitas pessoas na internet, nas suas lives, têm colocado essa situação de forma assim, muito clara, de forma muito abrangente, e alguns colocam até de forma pejorativa. Não é o nosso caso aqui. Estamos apenas citando. E agora, se essa tal água era milagrosa, se essa tal água ela evitava que as pessoas fossem acometidas dessa pandemia, dessa Covid-19, e o que é que está acontecendo na prática? Teoria, uma coisa, na prática, outra coisa. O que tem de evangélicos morrendo de Covid talvez seja um número até maior do que aqueles que não frequentam uma instituição religiosa. E muitos desses líderes religiosos, eles se aproveitam dessa situação em que nós estamos vivendo para explorar a fé das pessoas, dos incautos, daquelas pessoas que não conhecem Deus na sua essência, que são filhos, mas não conhecem o Pai. Que são filhos, mas não vivem como verdadeiros filhos de Deus. Que não andam orientados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que não têm a mente iluminada, que não têm os seus olhos abertos para que possam enxergar essas coisas. Vocês lembram de Geazi, companheiro de Eliseu? Vocês lendo nos livros proféticos a caminhada, a trajetória de Eliseu, você vai ver o quanto Eliseu foi usado por Deus para a realização de milagres, para a transformação de muitas coisas. Eliseu era, na verdade, um profeta usado por Deus. E ele tinha um companheiro que o seguia, que andava com ele. E quando o rei da Síria preparou uma cilada para o povo de Israel, ele, como profeta, ele disse para o rei que não descesse por aquele lugar, porque se assim o fizesse, o rei da Síria iria pegá-lo, porque havia armado uma cilada. E então o povo de Israel não desceu por aquele lugar. Quando lá o rei da Síria tomou conhecimento que o povo de Israel havia fugido dessas ciladas, o que é que ele fez? Ele reuniu lá o seu povo, talvez os seus conselheiros, e perguntou: o que é que está acontecendo? Qual dentre vós tem dito lá para eles que nós iríamos fazer isso? E alguém então se levantou e disse para o rei da Síria: Senhor, nenhum de nós o traímos ou dissemos para eles
de todas as armadilhas, ciladas que tu tens preparada para pegá-lo. O que acontece é que há uma diferença entre aquele povo e o nosso povo. Lá em Israel há um profeta, e Deus deles tudo o faz saber. E esse profeta revelou ao rei de Israel todas essas ciladas, todas essas armadilhas que tu preparaste para ele. O rei da Síria se enfureceu, então armou uma situação para que pudesse pegar Eliseu. E Eliseu então estava em um determinado lugar. E então o rei da Síria, quando tomou conhecimento, cercou aquele lugar. E lá estava Eliseu e o seu moço. O homem chamado Eliseu, o homem profeta, o homem de Deus, que tinha todas as revelações que ele precisava, estava tranquilo, porque aqueles que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, eles descansam no Senhor, eles estão sempre tranquilos, porque eles sabem quem tem crido, eles sabem que toda a direção vem do Senhor, do único Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o único Deus invisível, mas real, que nós não vemos, mas cremos que existe. Esse único Deus, ele dirige sem reserva a nossa vida, porque ele habita em nós. E nós não vivemos mais, ele vive em nós. E era assim com Eliseu naqueles dias. E então, quando aquele lugar estava cercado, e Eliseu tranquilo, como eu disse, aqueles que são dirigidos por Deus, eles descansam no Senhor, então eles não temem ao homem, eles não temem a nada, porque eles sabem que o Senhor está com ele, e o Senhor os livrará, o Senhor não permitirá que lhe aconteça qualquer coisa, porque essa pessoa, ela anda guiada, ela anda dirigida, ela anda sustentada por Deus. É isso que Deus quer dos seus filhos, que na graça, que na nova aliança, os seus filhos andem e vivem por fé. Essa é a diferença de nós que estamos no Evangelho da graça de Deus para aqueles que estão lá no Evangelho pregado na religião. Nós andamos e vivemos por fé. Nós tomamos posse de todas as promessas que Ele nos tem dado. Nós não somos futuristas. Nós cremos no que Ele já fez. E não precisamos fazer ou deixar de fazer. Aí eles vêm e dizem, então vocês podem fazer tudo o que vocês querem fazer. E aí eles se referem às obras da carne. E aí nós dizemos para ele, Paulo, o apóstolo da graça, ele ensinou dizendo que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo devemos fazer. Nós somos livres. Nós andamos numa liberdade plena com que Cristo nos libertou. Então nós vigiamos e não fazemos aquilo que a nossa carne quer que nós façamos, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, não a nossa carne, mas o nosso espírito, e Ele habita no nosso espírito. Então há uma luta ferrenha entre a carne e o espírito. E por isso que nós não nos deixamos se levar pelas obras da carne. Então está respondido a eles que acham que nós do Evangelho da Graça de Deus vivemos uma libertinagem. Pelo contrário, nós combatemos isso. A minha última mensagem, o título era As obras da carne não agradam a Deus. E ainda teve um que foi lá e deu um dislike, apenas um. Eu prefiro achar que ele não entendeu. Porque se esse que deu um dislike, ele entendeu a mensagem, coitadinho dele, vive na prática da obra da carne. E não vive no espírito, como um homem espiritual. E então, queridos, o Eliseu foi alertado pelo Geazi, aquele jovem. O jovem disse, meu senhor, estamos cercados, o exército da Síria
é numeroso, eles vão nos prender, e o que nós vamos fazer? E o homem de Deus tranquilo, é assim que nós, que somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, nós andamos tranquilos, nós não tememos a morte, nós não tememos o mal, nós não tememos o homem, nós não nos preocupamos com o que está acontecendo à nossa volta, porque nós estamos focados nos céus, nós estamos focados em Deus, como homens espirituais que somos e não carnais. Então Eliseu disse assim: os que estão conosco, saiba, moço, é muito mais do que o que estão com ele. Lá, naquela época, os anjos protegiam, os anjos guardavam, os anjos acampavam ao redor para livrar. Hoje não, nós vivemos no ministério do Espírito. E então hoje os anjos não são mais ministradores a nosso favor, mas até a cruz os anjos se manifestavam, os anjos protegiam, os anjos guardavam. E Eliseu via com um olhar espiritual que o exército de Deus era muito mais numeroso do que o exército da rei da Síria. E ele então disse para aquele moço: eu vou fazer a Deus um pedido agora por você. E ele pediu que os olhos daquele moço fossem abertos para que ele pudesse enxergar a proteção de Deus, tanto para Eliseu quanto para ele que estava com Eliseu. E aquele moço então pôde ver, pôde enxergar que eles estavam guardados e protegidos por Deus. Então foi assim que aconteceu naqueles dias com Eliseu e com Geazi. E assim muitos lá nas instituições religiosas, eles se comportam como Geazi, olhos fechados, mente ainda atrofiadas, sendo enganados pelos líderes religiosos, praticando preceitos dos homens, praticando ainda rudimentos da lei mosaica, vivendo como verdadeiros fariseus, como verdadeiros religiosos, a fim de galgar, a fim de alcançar algo que eles nunca alcançarão por autojustiça, porque o que eles pretendem alcançar, eles não conseguem enxergar, mas eles já alcançaram mediante Cristo Jesus nosso Senhor, porque eles são salvos também, eles são eleitos, eles são predestinados, apenas estão com seus olhos fechados, não conseguem enxergar, assim como o moço Geazi estava. Queridos, então, eu tenho visto essas coisas na internet, no YouTube, e aí eu também vi quando uma grande denominação evangélica lá do estado de Pernambuco, o seu líder maior reúne aqueles que trabalham com eles nas congregações, nos outros templos que eles chamam de igreja, pedindo que cada um ali designasse que um diácono ou até mesmo um presbítero fosse na casa dos idosos que não estavam podendo frequentar os templos por causa da Covid, e que levasse ceia para eles, e que levasse também junto deles o cartão, o talão da tesouraria, e quando lá chegasse, pegasse o dízimo e as ofertas dessas pessoas, porque o rendimento, a renda da igreja vem caindo assustadoramente. E está comprovado que esses líderes religiosos, eles estão ficando cada vez mais ricos, mais abastados com esse dinheiro que eles têm recolhido dos incautos, dos leigos, dos seus liderados. E então o tema disso aqui, já quase concluindo a mensagem, o famigerado dízimo tem sustentado líderes que nunca gostaram de trabalho. Essa palavra famigerado, ela é usada para designar
alguém famoso, uma celebridade, ou uma pessoa afamada, seja ela boa ou má. Mas também, essa palavra famigerado, dízimo que eu uso aqui, ela tem um sentido pejorativo ou negativo, quando também alguém toma para si o que era de outra pessoa. E não é isso que acontece? As pessoas são aposentadas, outras pensionistas. Aquilo elas conquistaram com muito trabalho, com muito sacrifício. E esses homens vão e pegam esse dinheiro dessas pessoas para os seus próprios sustentos, para as suas mordomias. E cada vez mais eles estão se enriquecendo com helicóptero, com mansões, com compras de apartamentos, com sítios, com fazenda, com carros do ano, com melhores planos de saúde, com melhores escolas para seus filhos, comendo nos melhores restaurantes, comendo a melhor comida em sua casa, enquanto essas pessoas tiram 10% da sua aposentadoria, da sua pensão, ou daqueles que são assalariados, e direciona para esses lugares em nome de uma tal obra de Deus. E a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e os necessitados, e isso eles não fazem. Ao invés de tirar desses idosos, eles deveriam levar para esses idosos. E isso não acontece. E é isso, infelizmente, que está acontecendo. Muitos estão fechando os seus templos porque não estão conseguindo mais pagar os aluguéis. Muitos estão dispensando alguns que têm o título de pastor, ou bispo, ou apóstolo, porque não estão conseguindo pagar. Porque as pessoas estão abrindo seus olhos. Elas estão vendo que isso não é um ensinamento bíblico para a igreja nos dias de hoje. Elas estão entendendo e compreendendo que isso foi uma lei dada por Deus a Moisés no Sinai, para que as 11 tribos de Israel pagassem o dízimo, a única tribo que era a tribo de Levi, aos levitas e aos sacerdotes. Aí até alguns, eles vêm e dizem, para tentar justificar o dízimo, dizendo Abraão e Jacó deu o dízimo. Só que eles esquecem. Sim, eles deram mesmo, antes da lei ser dada a Moisés, mas Abraão deu o dízimo dos despojos, de tudo aquilo que ele conquistou dos seus inimigos em guerra. Então, ele conseguiu muitos despojos. E ele foi, então, pagou dízimo a Melquisedeque. E olha o que Melquisedeque disse a Abraão, antes de receber o dízimo. Ele disse, bendito és tu, Abraão. Abraão primeiro foi abençoado, não importa como, mas ele primeiro foi abençoado para que depois ele desse o dízimo. E Jacó, ele pagou, ele fez um voto. Ninguém está impedido de fazer voto. Então Jacó fez um voto. Ele disse, se eu for e voltar, eu darei dízimo. E ele deu o dízimo, ele quis dar, foi uma coisa voluntária. Então muitos se pegam nessa questão do dízimo de Abraão e Jacó para tentar justificar os dízimos nos dias de hoje. Os dízimos não são para nós nos dias de hoje. Os dízimos eram para aquela época da lei, em que apenas as 11 tribos deveriam pagar dízimos à tribo de Levi, e então era levado parte da produção agrícola, daquilo que se produzia no campo, dos animais, ao templo, para que lá tivesse mantimento para a sustentação dessa tribo que foi escolhida por Deus para que cuidasse da parte espiritual do povo. E tem mais, as 11 tribos que pagavam dízimo à tribo de Levita, eles primeiro foram abençoados, porque quando eles deixam o Egito e caminham em direção a Canaã, lá em Canaã, cada um recebe uma porção de terra. Primeiro, então, eles foram abençoados mesmo na lei, para que depois pudesse dar. Vejamos como é o nosso Deus. Deus não tirou
daqueles que não tinha. Ele deu primeiro para que depois uma 10ª parte fosse dada à tribo que ele havia escolhido para cuidar da parte espiritual do seu povo. E hoje, eles não dão, eles só tiram. Quando um desses ficam desempregado, eles nada fazem. Tem pessoas que dizimam. Quando perde seu emprego, eles são olhados de forma diferente. Nada é feito por eles ou para eles. É melhor então pagar o INSS, porque você pagando o INSS, depois de um certo tempo, você consegue receber de volta parte daquilo que você pagou, ou mais ainda do que aquilo que você pagou. Daí que fica essa palavra para nossa reflexão. O famigerado dízimo tem sustentado líderes que nunca gostaram de trabalhar. Se eles deixassem entrar na sua mente o evangelho ensinado e pregado por Paulo o apóstolo, eles paravam dessas práticas, porque Paulo foi um dos que mais exortou ao trabalho. Paulo disse: se for possível, trabalhe noite e dia para não ser pesado ao seu irmão. Paulo nunca dependeu, pelo contrário, ele combatia essas coisas. Ele não falou ou ensinou sobre o dízimo. O Paulo, apóstolo dos gentios, do Evangelho da Graça de Deus, ele nunca pregou sobre o dízimo, ele nunca falou acerca do dízimo. O próprio Paulo, apóstolo, ele tinha profissão, ele era fazedor de tendas, ele trabalhava e desempenhava o seu ministério, no qual ele foi chamado, no qual ele foi escolhido, para que o Evangelho alcançasse os gentios como alcançou. E então, eles deveriam se espelhar em Paulo, mas não se espelham em Malaquias. Eles se espelham na lei mosaica, porque trazem benefício para eles. E as suas conveniências e interesses são alcançados. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Divulga esse vídeo, compartilha esse vídeo, para que outras pessoas possam se libertar disso. Pega o seu dízimo, investe na sua família, nos seus filhos, na sua esposa, em você mesmo. Ou em alguém que você saiba que está precisando, que está necessitado. Na família de cada um de nós tem pessoas que estão desempregadas, que estão famintas, que não tem às vezes o que comer, precisa de um remédio. Pega o seu dízimo e faça isso. E assim você estará fazendo a verdadeira obra de Deus, porque esta é a verdadeira obra de Deus, e não esta obra que eles dizem lá, que eles tiram esse dinheiro em nome dessa tal obra. É triste nesses lugares que eles chamam de igreja, quando chega o final da reunião, não tem uma dessas aí que não abre um espaço. Algumas chegam a dizer assim: chegou agora o momento mais importante do culto, abre aspas, e nós vamos levantar dízimos e oferta para a obra do Senhor. E aí daí os diáconos ou as diaconisas, sei lá, saem de banco em banco recolhendo, pegam os envelopes, principalmente na primeira semana do mês, que eles chamam de semana fértil. Muitos deles chegam nesses lugares já pensando em quanto vão faturar, quanto vai render aquela reunião. Eles transformaram esses lugares em comércio, como se fosse uma padaria, uma mercearia, um mercado, como se fosse uma loja. E eles são os empresários desses lugares, visam lucros. Eu conheci alguém que dizia assim: se mede um culto não pelo número de pessoas, mas sim pela oferta que entra. Queridos, não vamos permitir, não vamos ficar calados. Você foi chamado para ser um embaixador de Cristo.
Até você mesmo que está lá no sistema, algemado, aprisionado, com um fardo pesado sobre os ombros, você foi chamado para ser embaixador de Cristo. Você pode usar os dons que Deus tem te dado na edificação de cada unidade no corpo de Cristo. Divulgue, compartilhe. É momento de a gente clamar, da gente gritar. É o momento da gente trabalhar para o despertamento de muitas pessoas. Faça uma reflexão. Venha para o Evangelho da graça de Deus. Deixa que Cristo seja o seu Senhor, o seu pastor. Tenha Ele como cabeça, porque você faz parte desse corpo espiritual. Você é a igreja invisível. Você é um organismo vivo. Você é guiado e dirigido por Ele. A sua mente é o templo da habitação de Deus. Você é o tabernáculo. O verdadeiro templo é você. Fuja desses lugares enquanto é tempo, porque lá você não tem nada que aprender. Porque muitos aprendem o que na lei dizia que se tinha de fazer. Aprende aquilo que o Cristo Nazareno fez como humano que era. Ele veio para cumprir a lei. E cumpriu a lei até a cruz. E ele morreu. E agora é o Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado. É a Ele que nós servimos. E Paulo disse: sede meus imitadores como sou de Cristo. Não do Cristo Nazareno, mas sim do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. E nós podemos imitá-lo, produzindo o fruto do Espírito, que é mansidão, que é paz, que é alegria, que é benignidade, que é longanimidade, que é compassividade. Esses são os frutos do Espírito. E aqueles que são guiados e dirigidos, aqueles que vivem o Cristo ressuscitado, nele há o fruto do Espírito Santo. E ele coloca aí essas coisas em práticas. E fazendo isto, eles não fazem a obra da carne. A carne é mortificada. Porque essa pessoa, ela não é mais carnal, ela é espiritual. E é isso que você é. Você tem a mente de Cristo. Você já não vive, mas Ele vive em você. Eu quero finalizar pedindo a vocês que nos ajude compartilhando e divulgando essas mensagens. Dê um like lá se você gostou. Se não gostou também, dê um dislike, sem nenhum problema. Eu termino dizendo que o famigerado dízimo tem sustentado líderes que nunca gostaram de trabalho. Eles estão gordos. Trabalham 2, 3 vezes por semana, num culto de terça, quinta e domingo. Muitos botam outros lá para trabalharem e dizem que estão numa missão. E eles estão durante a semana toda nos melhores restaurantes, frequentando os melhores lugares, andando com os melhores carros, enquanto seus liderares estão trabalhando, uns em serviços pesados, outros até num serviço mais leve. Não importa, mas estão trabalhando para comer do suor do seu rosto. É isso que nós da graça de Deus fazemos. Vivemos, quem é aposentado, como eu da nossa aposentadoria. E outros que ainda não são aposentados trabalham. Eles estão pregando, mas trabalham, têm o seu emprego. Não vive a custas de quem quer que seja.
Nós não temos salários, nós não pedimos dinheiro a ninguém. Eu termino dizendo, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.